Está no ar o Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor agropecuário. A Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha pelas plataformas do YouTube e também no site, pode participar com a gente enviando suas perguntas, enfim, fazendo aí as suas considerações, participando com a gente. Fique à vontade, porque a partir de agora o chat está aberto para sua participação. E a gente começa nesta quinta-feira, 20 de março, falando do mercado do boi gordo e principalmente sobre esse encurtamento das escalas que tem sido verificado em várias regiões do país e o fôlego que isso tem dado aí para os preços da arroba do boi gordo. No quadro Proteína Animal, a Letícia Guimarães foi entender o que está acontecendo no mercado de suínos. É isso mesmo, a gente está vendo aí uma pressão acontecer no mercado de suínos e a Letícia vai trazer todos os detalhes. E hoje é dia de conhecer o potencial das raças. Nossos destaques são as raças Hereford e Braford e a capacidade delas aí para a produção de carne de qualidade. E a gente começa o mercado de hoje falando do mercado do dia. Muito bem, para falar sobre o que está acontecendo no mercado, temos a participação do meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Seja bem-vindo, André, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação da arroba do boi gordo, numa semana onde me parece que tem um movimento de alta aí da arroba para acontecer, ou já acontecendo em algumas regiões. Conta mais pra gente, André, o que você está vendo nesse mercado? Bom dia, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para tentar entender esse mercado maluco da pecuária. Eu tive falando um pouco na época, logo depois da quarta-feira de cinzas, depois de 2 dias conturbados, né, na segunda-feira e depois na quarta-feira, e o mercado futuro indo morro abaixo, e eu falando na época que a gente tinha que tomar cuidado, porque sempre existem as especulações após anúncios e que isso se acomodaria ao longo do tempo, né? E isso é o que está acontecendo, né? Nós tivemos uma reviravolta no mercado, tanto físico como futuro. O físico agora mostrando para a gente, recuperando os valores para outubro, né? Os físicos agora mostrando para a gente, recuperando já alguns reais da semana passada, desde do carnaval para cá, com escalas encurtando, né? Escalas que antes estavam bem confortáveis, de 15, 20 dias, né? Esses mesmos frigoríficos hoje com escalas de 5, 7, alguns com escalas de 4 dias. Então isso está mostrando que os mercados começaram a se ajustar, e necessariamente o que está acontecendo é que no mercado de balcão existem preços diferenciados para boiadas diferenciadas, né? Boiadas em quantidade e qualidade acabam conseguindo brigar por preços melhores por causa das escalas mais curtas. Isso não estava acontecendo 15 dias, 20 dias atrás. Então isso mostra um mercado bem firme para a gente, e essas escalas curtas, o frigorífico só vai conseguir voltar a alongar essas escalas na média, né, dos frigoríficos, se começarem a pagar um pouco mais. E o pecuarista, o produtor, está brigando por isso, para conseguir ter uma melhor rentabilidade do seu negócio, que não está fácil, com os maiores gastos esse ano, com controle tanto de pandaninhas, também como de pragas que deram tanto no solo como as lagartas defolhadoras que estão consumindo as pastagens em todo esse Brasil nosso. Ô André, vamos entender então o que está acontecendo, o que tem justificado esse encurtamento das escalas.
é realmente uma menor oferta de animais prontos para abate ou é um gerenciamento, digamos aí, dos pecuaristas evitando vender os animais a qualquer preço ou no preço que os frigoríficos estavam tentando impor aí? O que está acontecendo para justificar esse encurtamento das escalas? Eu acho que está mais na parte de gerenciamento. Alguns animais, né, não temos uma quantidade exacerbada de animais no mercado disponível, mas o pecuarista está trabalhando para conseguir melhores valores para os seus animais. Que é interessante, né? O mercado da pecuária é o único mercado onde você fala para quem compra que preço ele paga no seu animal. Então, você vai no supermercado comprar qualquer item, o preço está lá determinado, qual que é o valor desse item, né? E no mercado da pecuária, você não tem o valor de venda do seu animal, você tem o valor de compra do seu animal. Então, você liga para o frigorífico para perguntar quanto que ele está pagando no seu animal. Então, isso é uma coisa bem atípica desse mercado da pecuária nossa. E aí o pecuarista começa a brigar para não deixar alguns patamares serem quebrados, né? O boi com menos de R$ 310 no estado de São Paulo é a busca para que esse patamar não diminua, né? E em alguns estados é o boi de R$ 300. Então, essa é a briga hoje para conseguir manter esses patamares e daí para cima, né? Porque a perspectiva é do ciclo pecuário para o próximo semestre, que mostra muito bem essa recuperação desses valores. Ô André, mas olhando para o momento, você acha que essa possível recuperação das cotações e elas já acontecendo em algumas praças, como você bem frisou aí, é uma recuperação pontual, porque depois a gente vai ver essa oferta que teoricamente está sendo gerenciada nesse momento aparecer, ou não é uma tendência, na sua opinião, que veio para ficar? Olha, a gente não tem uma bola de cristal, né, Alexander? Mas vamos lá. Eu acho que é uma tendência, é lógico, existem os fluxos anuais, né? A partir de maio, abril, maio, você tem uma disponibilidade maior de animais antes da seca, acaba ajustando isso, diminuindo um pouco os valores da arroba naquele momento, mas é uma perspectiva firme, que eu acho que é firme daqui para o final do ano. Eu não acho que é um negócio pontual. Mas sempre vão haver as especulações em cada anúncio que é feito no mercado. Então, isso tem que tomar cuidado para não ir nessa onda e acabar fazendo maus negócios, né? E nem achando que o preço vai explodir, né, André? Porque, bem ou mal, a gente tem ainda essa oferta de final de safra, né? Não, isso é muito importante porque existe o mercado externo da carne, show, excelente. Mas a grande maioria da nossa carne ainda vai para o mercado interno e dependemos dele. Se o poder aquisitivo diminui ou se as pessoas não conseguem consumir essa carne, tem um excesso de carne que só pode ser ajustado de duas formas. Ou se diminui a quantidade de animais disponíveis para abate, ou tem que aumentar a exportação, porque essa carne tem que ser escoada. Ou nós não podemos deixar que essa carne exista, quer dizer, que diminua o número de animais disponíveis para abate, para manter essa perspectiva de preços, se for pensar num negócio muito elevado, né? Agora, a perspectiva de aumento no valor existe e, lógico, não é nada para pensar no arroba estratosférica para o segundo semestre. Muito bem. Ô André, vamos traduzir isso em números, né? Quando você fala em redução das escalas, como é que estão as escalas nesse momento? E, de maneira geral, como é que estão os preços praticados? Aonde que teve alta, aonde que o mercado tem se destacado, digamos assim? Olha, alta agora no preço de balcão, nós tivemos basicamente São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul existem alguns negócios bem acima dos valores de balcão, em São Paulo também. O ponto principal, com relação à escala é que as escalas que antes estavam confortáveis de 15, 20 dias,
hoje nós estamos trabalhando com uma escala normal de 7 dias, com frigorífico com escalas menores a essa. Então, temos frigorífico com escala de 3, 4 dias. E isso está apertado, então tendo que sair correndo atrás de animais para abate. Mas a grande maioria está em 7 dias de escala para abate. Alguns frigoríficos no estado de São Paulo estão com escala alongada ainda, com 15, 20 dias de escala alongada. E isso daí dá uma tranquilidade maior para eles poderem trabalhar com esse com essa facilidade de poder negociar um número menor de animais e tentando segurar o preço da arroba durante esses próximos 10 dias, né? Mas a gente ainda acha que esse preço vai se manter e vai dar uma melhoradinha no curto prazo que eu falo para os próximos 15, 20 dias. E depois vai diminuir provavelmente para maio, como é a perspectiva de mercado normal. Muito bem. Você explicou muito bem esse movimento no mercado físico, mas você citou também um movimento de alta que está acontecendo no mercado futuro, né, André? Como é que está sendo esse movimento e como é que você analisa esse movimento? É um movimento consistente e que faz sentido para você quando a gente analisa e compara, por exemplo, primeiro semestre e segundo semestre? É. Vamos dar um exemplo seguinte. Pensando agora no curto prazo, maio, né? Então, o boi de maio. Normalmente, maio, quando você está em março, você pegar o histórico dos últimos anos, quando está em março, o boi de maio, né? Ele tem um valor um pouco abaixo ou o mesmo valor do boi de março. Isso é um histórico aí na grande média. O que está acontecendo esse ano? Nós estamos com um valor para final de maio, né, que é o boi do mercado de maio, maior do que está o preço de hoje livre à vista, ok? Então, isso mostra que está tendo uma retomada. Só que estão apostando que o mercado para maio vai estar maior do que o mercado de hoje, pensando que nós vamos ter um enxugamento desses animais que estariam no mercado e não vamos ter a disponibilidade de animais em maio para abate. Isso não é normal de acontecer. Pode acontecer? Lógico, o mercado é soberano nessa parte. Então, isso daí vai ser determinado ao longo dos próximos meses. Agora, se é o histórico isso ia acontecer? Não, não é. Agora, se você pega para outubro, né? Nós temos uma recuperação fantástica de outubro, voltando nos patamares de novembro do ano passado, quando abriu o mercado de outubro, onde a gente teve esse mesmo valor que nós estamos hoje, em torno de R$ 343 a arroba. Isso mostra o quê? Que durante todo esse período que teve de novembro para cá, todas as especulações, jogando valor, se não me engano, ele chegou a R$ 310 para outubro, em fevereiro. Então, quer dizer, todo esse mercado, essas especulações que aconteceram, isso já voltou, já retomou o preço para outubro do que estava lá em novembro de 2024. Isso mostra muito bem como é que nós estamos com o nosso mercado para outubro e a precificação. Agora, a gente sempre brinca. Quem fechou lá em novembro para outubro de 2025 e fechou seus custos de produção também num confinamento, fechou muito melhor do que quem tá fechando hoje, porque todos os nossos custos de confinamento aumentaram desde novembro do ano passado. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado na hora que falar, não, agora nós estamos com o melhor valor. Estamos com o melhor valor, mas com menor rentabilidade se pensar num confinamento, porque os nossos custos de confinamentos estão maiores do que estavam lá em novembro de 2024. É isso que você está falando, é fundamental, o que realmente vai ficar no bolso do pecuarista é que precisa ser levado em conta, né? André, a gente tem um minutinho aqui para finalizar a nossa conversa, mas eu queria aproveitar para comentar uma provocação que o José Ricardo de Luca está fazendo aqui no chat. Ele diz que está na região de Campinas, aqui em São Paulo, e por aqui a pecuária está perdendo espaço para a agricultura, tudo paga mais do que arrendamento para pasto, por exemplo. É uma situação que vai se reverter, na sua opinião, com a virada do ciclo pecuário aí? Rapidinho, André, por favor. Isso tudo vai depender de como está essa pastagem, né? O problema é que o pessoal quer arrendar para agricultura e ou arrendar uma pastagem degradada. Se ele tivesse uma pastagem de alta qualidade, onde você consegue colocar um número maior de animais,
isso já dá um número completamente diferente de arrendamento. Se você coloca 2 animais por hectare e pagando 20% da arroba, que é baixo, que consegue mais ou consegue menos, mas 20% da arroba, daria 60 por 2, 120, 1.440 por hectare ano livre na mão do produtor, né, que está arrendando aquela terra. Então, se você pega alguns valores assim, você tem que pensar que a pecuária você pode chegar até 5, 6, 8, 10 animais por hectare. Então, tudo depende do nível tecnológico. Aí você compara a pecuária com baixo nível tecnológico com uma agricultura com alto nível tecnológico. Nós temos que comparar sempre maçã com maçã, melancia com melancia. Nós não podemos comparar melancia com maçã, que aí está completamente errado nessa parte de comparar qual que é uma coisa mais rentável que a outra. Show de bola, André. Mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação e por colaborar com a gente aqui nesse nosso novo projeto, o Pecuária e Mercado, aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, você é sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado e um grande sucesso para o seu novo projeto de vocês todos aí e que vocês tenham um grande caminho pela frente e que traga mais luz para a gente na pecuária com seus números e muito obrigado sempre por você estar aí no dia a dia com a gente. Abraço, André, até a próxima. Bom, rapidinho, vamos ver as cotações, começando com os indicadores. Lembrando que esses indicadores são do fechamento de ontem do mercado. Na tela você acompanha comigo o indicador da Tagro, R$ 312,13, mostrando aí uma evolução dos preços, 0,8% de elevação. O CPEA, R$ 310,25, uma alta pequena, 0,05%, mas positivo também a cotação. Scott Consultoria, R$ 312,00, uma alta de 0,65% em relação ao dia anterior. E a Agro Brasil também apontando aí para um movimento de alta, 0,11% a R$ 318,37. É a referência ali do aplicativo Agro Brasil, do indicador Agro Brasil. Portanto, são números médios de negociação no estado de São Paulo que a gente está trazendo para vocês. E o mais importante de se analisar e de se entender desses números é o movimento. Você pode ver que todos aí têm aí um movimento positivo e, portanto, uma indicação de que realmente temos um momento de melhora das cotações acontecendo. Deixa eu passar rapidinho também o mercado em andamento lá na B3, mercado do boi gordo na B3. Para março, subindo, continua subindo, alta de 0,46% a R$ 316,40. O abril, R$ 325,30, uma alta de 0,82%. O maio, R$ 322,95, uma alta de 0,56%. O junho, R$ 324,00, alta de 0,64%. A gente não tem o outubro, mas o outubro está com em torno aí de R$ 20,00 a mais do que os preços do maio, ou seja, na casa ali dos R$ 340,00. A gente vai ajustar essa tela para que você possa também acompanhar essa diferença, né, do mercado do primeiro semestre para o segundo semestre que o André trouxe para a gente. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de suinocultura. A suinocultura está em alerta. Depois de fortes altas de fevereiro, as cotações no mercado de suínos estão bastante pressionadas, tanto aí no mercado de animal vivo, quanto no mercado de carne também. A carne no atacado, carne suína no atacado também sofrendo pressão. A Letícia Guimarães foi entender o que está acontecendo aí nesse mercado e, portanto, está no ar agora para vocês o quadro Proteínas Animais. E vamos falar então sobre suinocultura, como está a dinâmica desse mercado nesse mês de março, após um fevereiro aquecido para o setor. Então a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria, chega para essa conversa e para trazer essas informações. Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, Juliana. E eu queria começar já perguntando dessa transição de fevereiro para março na suinocultura, acompanhando os preços tanto na Grande São Paulo, quanto também os preços da suinocultura independente, os preços em outros estados. Deu para notar que fevereiro foi um mês de uma recuperação de preços, mas março, mesmo na primeira quinzena, que os preços costumam se sustentar por causa da entrada de massa salarial, parece que não foi bem isso que aconteceu, Juliana. Eu queria que você trouxesse esse contexto para a nossa audiência, por favor. Bom, Letícia, foi exatamente isso, né? O mercado de suinoculturas começou 2025, né, com preços em queda lá em janeiro. Em fevereiro, a gente observou uma recuperação tanto dos preços no mercado atacadista, como também nos preços nas granjas. Porém, já no final de fevereiro e começo de março, um período que sazonalmente a gente vê uma melhora na saída de mercadorias, né, em função aí do recebimento dos salários, principalmente, esse movimento de alta não aconteceu na primeira quinzena, né? Isso porque a gente está vendo uma oferta aí bastante considerável, pensando do lado das granjas, do lado no mercado atacadista, e uma demanda que vem patinando, não somente, né, para proteína suína, mas também a gente tem visto isso no mercado de carne bovina, né? O consumidor ainda tem arrastado aí, né, as suas dívidas do começo do ano aí com os impostos, compra de material escolar, e isso tem se refletido aí nessa saída de mercadorias. O que a gente tem observado é que esse consumidor tem optado por proteínas mais em conta, né, como o próprio a carne de frango. E, Juliana, olhando para essa questão da demanda interna, né, você comentou essa descapitalização da população, né, do consumidor. Eu queria também saber outros componentes dessa demanda interna um pouco mais fraca. Tem algo a ver também com a questão de altas temperaturas e isso acabar desestimulando o consumo? A gente teve também, começo de março, o feriadão de carnaval. Queria saber se outros fatores também impactaram essa demanda interna agora nesse início de março. Com certeza, a gente também tem esses pontos que você comentou, né? As altas temperaturas, né, quando a gente fala de carne suína, acaba prejudicando aí o consumo dessa proteína, né? Além disso, né, nós tivemos aí um final de semana um pouco mais prolongado em função das festividades de carnaval e a proteína suína também não acaba sendo a primeira opção nessas festividades, né? E também tem que agora a gente está no período de quaresma, né? Então, isso também pode acabar influenciando nessa demanda, pensando aqui no mercado interno e prejudicando aí os preços no mercado. E, Juliana, observando vocês aí da Scott que fazem todo esse acompanhamento diário de preços, desde o começo do mês de março, tem algum percentual de queda já, né, nessa parcial do mês que dá para a gente ter uma noção, né, do quão profundo são essas perdas então nos preços dos suínos? Tem sim. De acordo com o nosso levantamento, né, considerando as médias aqui em São Paulo, que é onde a gente faz o acompanhamento desse mercado, tanto nas granjas como no atacado, a gente viu uma desvalorização aí na casa dos 7%, né? Se a gente considerar os preços nas granjas de São Paulo, a referência hoje está girando em R$ 160 por arroba, né? E considerando os preços no atacado, o suíno, né, no atacado está R$ 12,30 o quilo. E eu queria saber, Juliana, a gente estava falando um pouco de demanda interna. Demanda externa, por outro lado, aparentemente nesse mês de março, ela está seguindo com uma fluidez bastante interessante, né? Sim, as exportações vêm sendo aí um suporte aí para essas cotações aqui no mercado interno, né? Nós já tivemos um recorde dos embarques de carne suína em 2024, começamos 2025 com um volume também bastante acelerado, inclusive em fevereiro foi o melhor mês de fevereiro de toda a nossa série histórica, pensando em volume, e começamos também março em bom ritmo aí das exportações. Se a gente considerar até a segunda
semana, né, que são os dados consolidados que a gente tem até o momento, o volume diário embarcado de carne suína in natura está um pouco mais de 60% maior que o volume médio diário exportado em março do ano passado. Então, tudo indica aí que a exportação agora para o mês de março também vai finalizar em bons volumes. E, Juliana, outro ponto que eu queria abordar com você é a relação, em relação aos custos de produção. O milho ele teve uma alta, né, e agora a gente está vendo essa contramão, né, dos preços do suíno em queda. Queria saber como é que fica essa relação de troca, ela já chega a ser desfavorável para o suinocultor nesse ponto que a gente está do mês, ou ainda existe algum equilíbrio? Tem alguma preocupação em relação a margens para o suinocultor? Sim, pensando na suinocultura independente, né, os custos com alimentação acaba sendo aí o que mais pesa no bolso do suinocultor, né? E como você mesmo colocou, né, os preços do milho nesse momento estão aí em valorização constante, né? Se a gente pegar a parcial agora de março, em relação à média de fevereiro, a gente teve uma alta, considerando os preços aqui em Campinas, de um pouco mais de 10%. E ao mesmo tempo, né, como a gente comentou, os preços do suíno nas granjas estão em queda. Então, com isso, esse poder de compra do suinocultor diminuiu agora em março. Se a gente pegar a média aí dos meses ao longo desse último ano, nessa parcial de março, a gente está tendo a pior relação de troca para o suinocultor frente ao milho. Perfeito. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas, cada um sempre na sua área de atuação, mas trazendo muitas informações bem apuradas e bem costuradinhas. Muito obrigada. Eu é que agradeço, não só eu, como todo o time da Scott Consultoria está sempre à disposição. Tá aí, então, estivemos com a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado de suínos ao longo desse mês de março, mercado esse que vem perdendo, então, nas cotações. O mês de fevereiro foi um mês de ganho, foram altas subsequentes e principalmente quando se olha para a suinocultura independente. E agora, segundo a Juliana, pegando uma referência aqui do estado de São Paulo, a parcial desse mês de março já registra uma queda tanto para a arroba suína quanto para o quilo da carcaça em torno de 7% de queda. Em contrapartida, o milho, que é um componente essencial da ração para os suínos, ele na região de Campinas, o preço da saca nessa parcial de março já registra uma alta em torno de 10%, ou seja, acende-se um alerta quando se fala em custos de produção na suinocultura. Eu finalizo por aqui, é com você, Alex, aí do estúdio, na continuidade do Pecuária e Mercado. Muito bem, obrigado, Letícia. Só lembrando que no final dessa quinta-feira, a Letícia Guimarães vai divulgar aí para vocês o material completo com o levantamento do que aconteceu no mercado da suinocultura, principalmente suinocultura independente, nas principais praças do Brasil. Vale, então, acompanhar esse material que vai estar disponível para você no finalzinho da tarde no site Notícias Agrícolas. Combinado? Muito bem, e toda semana a gente vai ter um espaço dedicado aqui no Pecuária e Mercado para divulgação e conhecimento das raças que compõem aí o rebanho brasileiro. E principalmente a gente quer entender como essas raças estão ajudando a melhorar a qualidade do rebanho. Está começando, portanto, o quadro Potencial das Raças. E para inaugurar esse nosso quadro, vamos falar de uma raça britânica que faz sucesso no Brasil, que é a Hereford, e também a sua já adaptada raça Braford, que tem tudo a ver com o clima tropical do Brasil. E quem traz mais detalhes dessas duas raças para a gente é o Felipe Azambuja. O Felipe é gerente executivo da ABHB, Associação Brasileira de Hereford e Braford. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a conhecer melhor essas duas raças.
Conta um pouquinho mais para a gente sobre a chegada dessa raça no Brasil, a Hereford principalmente, e como foi esse processo, né, de adaptação aí da Braford, né, no Brasil, para que realmente a gente possa introduzir todas as qualidades aí dessas raças no plantel brasileiro. Conta mais para a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Bom, muito obrigado pela disponibilidade. Importante espaço aqui para a gente estar divulgando a nossa Associação Brasileira de Hereford e Braford e as nossas raças. É importante destacar, né, que a raça Hereford é uma raça muito antiga, é uma das raças mais cosmopolitas do mundo e ela é introduzida no Brasil no ano de 1907, né, no sul do Brasil, divisa com Uruguai e Argentina, ou seja, no Rio Grande do Sul, ela se estabelece como uma opção de qualidade de carne, produção de corte, né, para carne de qualidade. Então, o Hereford ele vem trabalhando no Brasil desde 1907. Em 1958, os criadores se juntaram para fundar a Associação Brasileira, naquele momento, de Hereford e Polihereford, a variedade aspada e a variedade mocha da raça Hereford. E aí, começaram a executar um trabalho todo de registro genealógico, acompanhamento, Vamos falar então sobre suinocultura, como está a dinâmica desse mercado nesse mês de março, após um fevereiro aquecido para o setor. Então, a Juliana Pila, que é analista da Scott Olá, Letícia, olá a todos que nos assistem, é um prazer participar aqui com vocês. Brasil. Todo nosso, Juliana. E eu queria começar já perguntando dessa transição de fevereiro para março na suinocultura, acompanhando os preços tanto na Grande São Paulo, quanto também os preços da suinocultura independente, os preços em outros estados. Deu para notar que fevereiro foi um mês de uma recuperação de preços, mas março, mesmo na primeira quinzena, que os preços costumam se sustentar por causa da entrada de massa salarial, parece que não foi bem isso que aconteceu, Juliana. E viram que através dos cruzamentos com os zebuínos, principalmente Bom, Letícia, foi exatamente isso, né? O mercado de suinoculturas começou 2025, né, com preços em queda lá em janeiro. Em fevereiro, a gente observou uma recuperação tanto dos preços no mercado atacadista, como também nos preços nas granjas. Porém, já no final de fevereiro e começo de março, um período que sazonalmente a gente vê uma melhora na saída de mercadorias, né, em função aí do recebimento dos salários, principalmente, esse movimento de alta não aconteceu na primeira quinzena, né? Isso porque a gente está vendo uma oferta aí bastante considerável, pensando do lado das granjas, do lado do mercado atacadista, e uma demanda que vem patinando, não somente, né, para proteína suína, mas também a gente tem visto isso no mercado de carne bovina, né? O consumidor ainda tem arrastado aí, né, as suas dívidas do começo do ano aí, com os impostos, compra de material escolar, e isso tem se refletido aí nessa saída de mercadorias. O que a gente tem observado é que esse consumidor tem optado por proteínas mais em conta, né, como o próprio a carne de frango. Para melhorar a carne. E, Juliana, olhando para essa questão da isso que eu demanda queria interna, né? Você entender, comentou Felipe. essa Num primeiro descapitalização momento, da, você explicou muito bem, da a população, Hereford foi né, do consumidor. introduzida lá no sul do país. Eu queria também por causa saber da outros adaptabilidade componentes por causa dessa do demanda clima. interna um pouco Daí mais fraca. Tem algo a ver também com a questão de a altas Braford temperaturas também e isso com acabar a mistura desestimulando o do consumo? zebuíno para A gente teve também começo de março o feriadão de carnaval. preparação dessa Queria saber se raça outros para fatores também atender as impactaram essa demais demanda regiões interna produtoras do agora nesse Brasil início de março. por conta do clima Com tropical. certeza, a gente também Agora, tem esses pontos qual que é a você comentou, principal né? As altas vantagem? temperaturas, né, quando a gente fala de Melhoria de carne suína, qualidade de acaba carne, é prejudicando ganho de aí peso, o é consumo precocidade, dessa enfim. O que proteína, se né? destaca aí Além dessas disso, né, nós raças tivemos que aí um tem final de ajudado semana um aí a pouco mais melhorar aí prolongado o em rebanho função das brasileiro? festividades de carnaval, e a proteína suína também não acaba sendo a primeira opção nessas festividades, né? E também tem que agora a gente está no período de quaresma, né? Então, isso também pode acabar influenciando nessa demanda, pensando aqui no mercado interno e prejudicando aí os preços no mercado. Comparado, obviamente, a Juliana, outras observando britânicas, elas
vocês aí levam da Scott que vantagem. fazem A todo esse questão do acompanhamento marmoreio diário a de carne, preços, e a gente desde o bate também começo do muito na mês de eficiência março, tem alimentar algum dessas percentual de raças. Tem queda, estudos que já, comprovam né, que nessa elas, parcial do comparado a mês, que dá outras para a raças de gente ter corte, uma elas têm um noção, né, do desempenho quão muito profundo são essas vantajoso. perdas, então, E dos também a preços gente dos tem que suínos? destacar a questão da Tem sim. docilidade, De acordo com o né? nosso O manejo levantamento, de né, uma considerando as propriedade, médias falar em aqui bem-estar em São animal, Paulo, essa que é onde questão a da gente faz o docilidade, acompanhamento ela desse ajuda mercado, e muito na tanto nas questão do granjas como do no manejo atacado, a gente e viu uma da segurança para desvalorização o aí animal e também na para casa aquelas dos pessoas que 7%, né? Se a trabalham dentro gente do considerar os processo. preços Então, nas se a gente granjas de pudesse São destacar Paulo, a alguns pilares referência das hoje raças, está a girando gente em poderia estar R$ 160 destacando por esse que eu arroba, né? comentei. E E, considerando os obviamente, preços no dentro atacado, dessa questão do o Braford, da suíno, né, introdução do no Braford, a atacado gente está R$ também tem que destacar a questão de 12,30 o rusticidade. quilo. Ele herda as E eu queria qualidades de saber, carne, Juliana, a gente de estava eficiência falando um pouco alimentar de da raça demanda Hereford interna. e ele herda do Demanda externa, por zebuíno, outro essa lado, composição dessa raça sintética, ele herda a questão de rusticidade, a questão de, vamos dizer, de resistência a ectoparasitas, que é algo muito importante também quando a gente fala em produção num nível de Brasil Central, Norte e Nordeste. Então, essas são as características que a gente encontra de melhor nas raças Hereford e Braford. Ô Felipe, agora, se eu não me engano, no próximo dia 28, vai ter aí um evento, um congresso aí, para justamente trazer e divulgar mais essas raças aqui no Brasil. Conta mais pra gente do que vai acontecer, Felipe. Perfeito. A partir do dia 28 de abril, e já fica um convite a todos os produtores que tiverem interesse, nós estaremos sediando o 9º Congresso Mundial da Raça Braford. Esse 9º Congresso Mundial da Raça Braford vai ser um encontro global para falarmos de pecuária e da raça Braford, tá? A gente já tem delegações confirmadas da Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e algumas outros países ainda em negociação nas compras dos pacotes para chegarem até o Brasil e verem a realidade do Braford brasileiro. Esse congresso ele conta com uma gira técnica, tá, onde a gente vai visitar 4 propriedades produtoras de genética Braford. Ele também contará com um congresso de palestras, um espaço de palestras e espaço para todos esses países dizerem como é que está o Braford, a situação do Braford em cada um dos seus países, o crescimento, os números, enfim. E teremos também uma grande exposição de animais, tá? Dentro dessa exposição também vai ocorrer o julgamento da Exposição Nacional da Raça Hereford. Então, nós, como entidade que abraça as duas raças, nós vamos estar organizando esse evento mundial da raça Braford, mas também estaremos organizando a nacional da raça Hereford, que são os julgamentos. Além de julgamentos, palestras, como eu já comentei, a gira técnica, a gente também vai estar fazendo remates, leilões e também muitos eventos sociais. Então, esse evento ele vai ter abranger muitos produtores, vai ser, como eu disse, um encontro global para tratar da raça Hereford e vai ocorrer de 28 de abril até o dia 4 de maio, parte dessas datas em gira técnica e parte no Parque de Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio, ao ladinho de Porto Alegre, onde tradicionalmente acontece a nossa Expo Inter. Portanto, a gente vai estar preparado para receber produtores, além de produtores estrangeiros, produtores de todas as regiões do nosso Brasil, e aproveito o espaço para fazer o convite para esse grande evento que está envolvendo, além da Associação Brasileira de Hereford e Braford, muitas entidades importantes do nosso estado do Rio Grande do Sul e do país. Então, a gente está com o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul, da FARSUL, que é a federação aqui do nosso estado, a FEBRAC, associações como a Associação Nacional de Criadores, a própria Associação de Angus, outras raças e outras entidades encamparam o projeto por entender a magnitude. Quando a gente começa a citar nomes,